A arqueologia é a ciência que estuda o passado humano através dos vestígios materiais que ele deixou. Graças a ela, podemos conhecer melhor as civilizações antigas, suas culturas, suas crenças, seus costumes e seus feitos. Imagine se ninguém tivesse encontrado a cidade romana de Pompeia, que foi soterrada por uma erupção vulcânica no século I. Ou se o arqueólogo Howard Carter não tivesse descoberto a tumba do faraó Tutancâmon, repleta de riquezas e mistérios, no Egito. Esses são apenas alguns exemplos de tesouros arqueológicos que nos revelam muito sobre a história da humanidade. Mas existem muitos outros, espalhados pelo mundo todo. Neste vídeo, vamos descobrir alguns dos maiores achados arqueológicos da história e o que eles nos ensinam. Exército de Terracota. O Exército de Terracota é uma das maiores obras de arte funerária da história da humanidade. Ele foi construído por ordem do imperador Qin Shi Huang, o primeiro a unificar a China sob um único governo, no século III a.C. O imperador, que buscava a imortalidade, mandou fazer milhares de estátuas de soldados e cavalos de terracota para acompanhá-lo e defendê-lo em seu reino pós-morte. Essas estátuas foram enterradas em enormes poços ao redor do seu mausoléu, que fica no Monte Li, na província de Shaanxi. O exército de terracota permaneceu oculto por mais de 2 milênios, até que, em 1974, alguns camponeses que cavavam um poço na região encontraram por acaso algumas peças de terracota. A notícia se espalhou rapidamente e atraiu a atenção de arqueólogos, que iniciaram as escavações e revelaram ao mundo a impressionante descoberta. Até hoje, foram desenterrados cerca de 8.000 soldados, 130 carruagens e 520 cavalos, distribuídos em 3 poços principais. O que mais chama a atenção no exército de terracota é a riqueza de detalhes e a diversidade das estátuas. Cada soldado tem uma expressão facial, um penteado, uma vestimenta e uma postura únicos, que refletem sua origem, sua função e sua personalidade. Há soldados de infantaria, de cavalaria, de artilharia, de comando e de guarda, cada um com sua própria armadura e arma. As armas, aliás, eram reais e funcionais, feitas de bronze e afiadas. Os cavalos também são muito realistas, com diferentes poses e expressões. As estátuas foram originalmente pintadas com cores vivas, mas a maioria perdeu a tinta com o tempo e a exposição ao ar. Túmulo de Tutancâmon. A tumba de Tutancâmon foi encontrada no Vale dos Reis, uma região próxima à antiga cidade de Tebas, onde os faraós do Novo Império construíam seus túmulos. O responsável pela descoberta foi o arqueólogo britânico Howard Carter, que trabalhava para o Lord inglês Carnarvon. Carter procurava a tumba de Tutancâmon desde 1917, mas só a localizou em 4 de novembro de 1922, após escavar uma escadaria que levava à entrada da câmara funerária. O que tornou a tumba de Tutancâmon tão especial foi o fato de ela estar praticamente intacta, ao contrário de outras que foram saqueadas ao longo dos séculos. Dentro da tumba, havia mais de 5.000 objetos, entre joias, móveis, armas, instrumentos musicais, roupas, alimentos, vasos, estátuas e textos sagrados. Todos esses objetos tinham um significado simbólico e uma função ritual, pois deveriam acompanhar e proteger o faraó em sua jornada para o além. A peça mais famosa e valiosa da tumba de Tutancâmon é a sua máscara mortuária, feita de ouro maciço e incrustada de pedras preciosas. A máscara pesa cerca de 11 quilos e representa o rosto do faraó com os símbolos do poder real, a coroa dupla do Alto e Baixo Egito, a barba postiça e o Uraeus, a serpente sagrada. A máscara foi encontrada em 1925, dentro do sarcófago de Tutancâmon, que continha 3 caixões de madeira, um dentro do outro. O último caixão, também de ouro, guardava a múmia do faraó, envolta em faixas de linho e adornada com amuletos. A descoberta da tumba de Tutancâmon causou grande repercussão na imprensa e no público, despertando um renovado interesse pelo Antigo Egito. Além disso, gerou lendas e mistérios, como a chamada Maldição do Faraó, que supostamente causava a morte de pessoas que entravam na tumba ou mexiam nos objetos. Essa crença foi alimentada pelo fato de que o próprio Lord Carnarvon morreu em 1923, poucos meses após a abertura da tumba, vítima de uma infecção. No entanto, não há evidências científicas ou históricas que comprovem a existência de tal maldição. Pompeia. Pompeia foi uma das mais importantes e prósperas cidades do Império Romano, fundada por volta do século VII a.C. pelos Oscos, um povo da Itália Central. Situada na região da Campânia, perto do Mar Tirreno,
Pompeia era um centro comercial, cultural e religioso, que atraía visitantes de diversas partes do império. A cidade tinha cerca de 20.000 habitantes, que viviam em casas confortáveis, decoradas com pinturas e mosaicos, e desfrutavam de diversos serviços públicos, como termas, teatros, anfiteatros, templos, mercados e fontes. No entanto, a vida tranquila e prazerosa dos pompeianos foi interrompida de forma trágica no dia 24 de agosto do ano 79 d.C., quando o vulcão Vesúvio, que ficava a poucos quilômetros da cidade, entrou em erupção. Uma enorme nuvem de cinzas, gases e pedras foi lançada ao ar, cobrindo o céu e escurecendo o dia. Em seguida, uma chuva de cinzas e lapili, fragmentos de rocha, caiu sobre Pompeia, sufocando e soterrando as pessoas e os animais que não conseguiram fugir a tempo. Por fim, uma onda de material incandescente e veloz, chamada de nuvem piroclástica, atingiu a cidade, destruindo tudo o que restava. Estima-se que cerca de 2.000 pessoas morreram na catástrofe. Pompeia ficou sepultada e esquecida por mais de 1.500 anos, até que, em 1592, o arquiteto italiano Domenico Fontana encontrou parte de um muro com inscrições romanas, enquanto construía um canal. No entanto, ele não se interessou em investigar mais o local, e as ruínas permaneceram ocultas. Foi somente em 1748 que o explorador espanhol Roque Joaquim de Alcubierre iniciou as primeiras escavações sistemáticas em Pompeia, a mando do rei Carlos III de Nápoles. Desde então, diversos arqueólogos, historiadores e curiosos dedicaram-se a desenterrar e estudar a antiga cidade, que se tornou um dos maiores sítios arqueológicos do mundo. O que tornou Pompeia tão especial foi o fato de ela ter sido preservada quase intacta pelas cinzas vulcânicas, que impediram a ação do tempo e dos saqueadores. Graças a isso, podemos conhecer em detalhes como era a vida cotidiana dos romanos há quase 2.000 anos. Podemos ver as casas, os móveis, os utensílios, as pinturas, as esculturas, as joias, as moedas, os alimentos e até os corpos das vítimas, que foram mumificados pelas cinzas. Podemos ler as inscrições, os cartazes, os grafites e os documentos que revelam as opiniões, os sentimentos, os costumes e as crenças dos pompeianos. Podemos admirar a arte, a arquitetura, a engenharia, a política, a religião e a cultura de uma das mais fascinantes civilizações da história. Stonehenge. Stonehenge é um monumento megalítico que se encontra na planície de Salisbury, no condado de Wiltshire, na Inglaterra, a cerca de 140 quilômetros de Londres. Ele consiste em um círculo externo de pedras verticais de sarsen, cada uma com cerca de 4 metros de altura, 2 metros de largura e 25 toneladas de peso, ligadas por pedras horizontais chamadas de lintéis. Dentro desse círculo, há outro de pedras menores de bluestone, que tem uma tonalidade azulada. Dentro desses, há ainda 5 estruturas em forma de ferradura, compostas por 2 pedras de sarsen verticais e uma horizontal, chamadas de trílitos. Todo o monumento, hoje em ruínas, está alinhado com o nascer do sol no solstício de verão e o pôr do sol no solstício de inverno. As pedras estão cercadas por um fosso e um banco de terra, que constituem a fase mais antiga do monumento, datada de cerca de 3.100 a.C. Os arqueólogos acreditam que Stonehenge foi construído em várias fases, entre 3.100 a.C. e 1.600 a.C., com o círculo de pedras de sarsen sendo colocado entre 2.600 a.C. e 2.400 a.C. A datação por radiocarbono sugere que as pedras de bluestone foram colocadas em suas posições atuais entre 2.400 a.C. As pedras de sarsen foram transportadas do norte, a cerca de 30 quilômetros de distância, enquanto as pedras de bluestone vieram das montanhas de Gales, a cerca de 240 quilômetros de distância. O transporte e a montagem dessas pedras exigiram um grande esforço coletivo e um alto grau de conhecimento técnico e matemático. Stonehenge é, sem dúvida, o círculo de pedra pré-histórico mais famoso e mais sofisticado do mundo, mas não é o único. Há vários outros monumentos megalíticos na Grã-Bretanha e na Europa, que fazem parte de uma tradição cultural que se estendeu por milênios. Stonehenge, no entanto, se destaca pela sua complexidade arquitetônica, pela sua precisão astronômica e pela sua riqueza simbólica. Stonehenge tem intrigado historiadores e arqueólogos há séculos, que tentam desvendar os seus mistérios e significados. A primeira escavação conhecida em Stonehenge foi realizada na década de 1620 pelo Duque de Buckingham, que procurava por tesouros e relíquias. A primeira investigação arqueológica real do sítio, no entanto, ocorreu no final da década de 1660, quando o antiquário John Aubrey examinou o monumento e identificou os buracos que continham restos humanos cremados.
Desde então, vários outros pesquisadores e curiosos se dedicaram a explorar e estudar Stonehenge, usando diferentes métodos e técnicas. Apesar dos avanços nas pesquisas, ainda há muitas questões sem resposta sobre Stonehenge. Qual era a sua função original? Quem o construiu e por quê? Como ele se relacionava com o seu entorno e com outros monumentos? Que rituais e cerimônias eram realizados ali? Que conhecimentos e crenças os seus construtores possuíam? Essas são algumas das perguntas que continuam a desafiar e a fascinar os estudiosos e o público em geral. Machu Picchu. Machu Picchu é uma antiga cidade inca que se encontra nas alturas da Cordilheira dos Andes, no Peru. Ela foi construída no século XV, durante o reinado do imperador Pachacuti, que expandiu o Império Inca por grande parte da América do Sul. A cidade era um centro religioso, político e administrativo, que abrigava cerca de 1.000 habitantes, entre sacerdotes, nobres, artesãos e agricultores. A cidade tinha um planejamento urbano impressionante, com edifícios de pedra, terraços agrícolas, canais de água e templos sagrados. A cidade também estava alinhada com os movimentos celestes, demonstrando o avançado conhecimento astronômico dos Incas. Machu Picchu foi abandonada pelos Incas no século XVI, provavelmente por causa de uma epidemia trazida pelos espanhóis, que invadiram e conquistaram o Império Inca. A cidade ficou esquecida e oculta pela vegetação por mais de 3 séculos, até que, em 1911, foi redescoberta pelo explorador americano Hiram Bingham III. Bingham estava à procura de Vilcabamba, a última capital inca, que resistiu aos espanhóis até 1572. Ele contou com a ajuda de fazendeiros indígenas locais, que o levaram até as ruínas de Machu Picchu, que ele chamou de Cidade Perdida dos Incas. Bingham ficou maravilhado com a beleza e a importância do lugar, e iniciou as escavações e os estudos arqueológicos. Ele também levou consigo centenas de objetos e artefatos da cidade, que hoje estão em museus nos Estados Unidos. Ilha de Páscoa Moai. Os Moais são as gigantescas estátuas de pedra que se encontram na Ilha de Páscoa, um território chileno localizado no meio do Oceano Pacífico. Eles foram esculpidos pelo povo Rapa Nui, os habitantes originais da ilha, entre os séculos XIII e XVI, como representações de seus ancestrais divinizados. Os Moai têm formas humanoides, com cabeças grandes, narizes alongados, orelhas salientes, bocas fechadas e olhos cavados. Eles medem entre 2 e 10 metros de altura e pesam entre 10 e 80 toneladas. Eles foram feitos de rochas vulcânicas extraídas de uma cratera chamada Rano Haraku, onde ainda existem cerca de 400 Moai inacabados. Os Moai foram transportados e erguidos em diferentes locais da ilha, sobre plataformas de pedra chamadas Jahu. A maioria dos Moai está voltada para o interior da ilha, olhando para as aldeias, enquanto alguns estão voltados para o mar, olhando para o horizonte. Acredita-se que os Moai tinham uma função religiosa e social, servindo como intermediários entre os vivos e os mortos, e como símbolos de prestígio e poder dos chefes dos clãs. Os Moai também estavam relacionados com o culto ao deus Makemake, associado à fertilidade e à abundância. Os Moai foram abandonados e derrubados pelos próprios Rapa Nui, por volta do século XVIII, em meio a uma crise ecológica, demográfica e política que afetou a ilha. A escassez de recursos, a superpopulação, as guerras internas e os contatos com os europeus levaram ao colapso da sociedade Rapa Nui e ao fim do culto aos Moai. Os Rapa Nui passaram a adotar uma nova religião, baseada no culto ao Homem-Pássaro, que consistia em uma competição anual entre os representantes dos clãs para obter um ovo de uma ave marinha. Os Moai foram redescobertos pelos europeus em 1722, quando o explorador holandês Jacob Roggeveen chegou à ilha no dia de Páscoa e ficou impressionado com as enormes estátuas. Desde então, vários outros viajantes, missionários, comerciantes, cientistas e aventureiros visitaram a ilha e se interessaram pelos Moai. Alguns deles saquearam, danificaram ou levaram os Moai e outros objetos da ilha para seus países de origem. Outros se dedicaram a estudar e restaurar os Moai e a preservar a cultura Rapa Nui. Linhas de Nazca. As linhas de Nazca são impressionantes desenhos feitos no solo do deserto de Nazca, no sul do Peru, na região costeira conhecida como Planalto de Nazca. Esses desenhos, chamados de geoglifos, consistem em linhas retas, formas geométricas e figuras de animais e plantas, que só podem ser observadas do alto, de avião ou de drone. Eles foram feitos pela cultura Nazca, que se desenvolveu entre 500 a.C. e 500 d.C., por meio de técnicas simples, mais precisas, de remoção da camada superficial de pedras, que tem uma cor mais escura, e exposição da camada inferior, que tem uma cor mais clara.
As linhas de Nazca abrangem uma área de cerca de 500 km² e contêm mais de 1000 geoglifos, que variam em tamanho e complexidade. Alguns têm apenas alguns metros de comprimento, enquanto outros chegam a mais de 200 metros. Alguns são simples linhas ou triângulos, enquanto outros representam animais como macaco, aranha, beija-flor, baleia, cachorro, lagarto e condor. Há também plantas como cactos, flores e árvores, e figuras humanas ou antropomórficas, como o chamado astronauta. As linhas de Nazca são um dos maiores enigmas da arqueologia mundial, pois ninguém sabe ao certo qual era o seu propósito original. O primeiro pesquisador sério das linhas foi o cientista e historiador americano Paul Kozok, que as estudou na década de 1940 e propôs que elas fossem um calendário astronômico, baseado nos solstícios e equinócios. Outros pesquisadores, como a alemã Maria Reiche, que dedicou sua vida a proteger e divulgar as linhas, aperfeiçoaram essa teoria e sugeriram que elas também estivessem relacionadas com a agricultura e a hidrologia. No entanto, há outras hipóteses sobre as linhas, que vão desde rituais religiosos, oferendas aos deuses, mapas de rotas comerciais, pistas de pouso para extraterrestres, até jogos de tabuleiro gigantes. Nenhuma dessas teorias foi comprovada definitivamente, e as linhas continuam sendo um mistério para a ciência e para a humanidade. Chichén Itzá. Chichén Itzá é uma antiga cidade maia que se localiza na península de Yucatán, no México, na região de Tinún, no estado de Yucatán. Ela foi fundada por volta do século VI d.C., pelos Itzais, um dos grupos maias que habitavam a região. Chichén Itzá foi um dos principais centros políticos, religiosos e culturais do mundo maia, que chegou a abranger partes do México, da Guatemala, de Belize, de Honduras e de El Salvador. A cidade era famosa por sua arquitetura monumental, sua arte refinada, seu conhecimento astronômico e matemático e sua diversidade cultural. Chichén Itzá é conhecida por seus impressionantes edifícios e monumentos, que misturam estilos arquitetônicos maias e toltecas. Entre eles, se destaca o Templo de Kukulcán, também chamado de El Castillo, que é uma pirâmide de 4 lados, com 9 níveis e uma altura de 30 metros. O templo é dedicado ao deus Kukulcán, a serpente emplumada, que era a principal divindade dos Itzais. O templo tem uma escadaria em cada lado, com 91 degraus cada, que somados ao último degrau, no topo, resultam em 365, o número de dias do ano. O templo também tem um fenômeno astronômico único, que ocorre nos equinócios de primavera e outono, quando a sombra dos degraus forma a imagem de uma serpente descendo pela pirâmide. Outros edifícios e monumentos notáveis de Chichén Itzá são o observatório, uma torre circular que era usada para estudar os movimentos dos astros, o jogo de bola, um campo onde se praticava um esporte ritual, que envolvia passar uma bola de borracha por um anel de pedra, usando apenas os quadris, o Templo dos Guerreiros, um complexo de colunas e esculturas que homenageavam os soldados e os deuses da guerra, o cenote sagrado, uma grande cavidade natural cheia de água, onde se realizavam oferendas e sacrifícios humanos para agradar aos deuses da chuva, e o Grupo das 1000 Colunas, uma área com várias colunas que sustentavam um grande pátio, onde aconteciam cerimônias e festividades. Chichén Itzá foi abandonada pelos maias por volta do século XIII, provavelmente devido a guerras, secas, doenças e conflitos internos. A cidade ficou escondida e esquecida pela selva por mais de 500 anos, até que, em 1841, foi redescoberta pelo explorador americano John L. Stevens, que estava em busca das ruínas da civilização maia. Stevens ficou maravilhado com a beleza e a importância da cidade, e publicou um livro com suas descrições e ilustrações. Desde então, Chichén Itzá atraiu a atenção de viajantes, arqueólogos e turistas, que se encantaram com a sua história e a sua beleza. Acrópole de Atenas. A Acrópole de Atenas é uma colina rochosa que se ergue no centro da cidade de Atenas, na Grécia, e que abriga um conjunto de edifícios e templos da antiguidade grega. Ela é considerada o símbolo da civilização grega e da democracia ateniense, que floresceram entre o século VI e IV a.C. A Acrópole era o local onde se realizavam as principais cerimônias religiosas, políticas e culturais da cidade, e onde se veneravam os deuses e os heróis gregos. A Acrópole de Atenas foi construída durante a segunda metade do século V a.C., sob a liderança do estadista Péricles, que promoveu um grande programa de obras públicas para embelezar e fortalecer a cidade. A Acrópole foi projetada pelos mais renomados arquitetos, escultores e artistas da época, como Fídias, Iquitino, Calícrates e Mnesícles. A cidadela é coroada pelo magnífico Partenon, o maior e mais famoso templo grego, dedicado à deusa Atena, a padroeira da cidade.
Além do Partenon, a Acrópole de Atenas possui outros edifícios e monumentos importantes, como o Propileu, o portal monumental de entrada da Acrópole, o Erecteion, o templo que abriga as famosas esculturas das Cariátides, que são mulheres vestidas com túnicas que sustentam o teto com a cabeça, o templo de Atena Nice, o pequeno templo em forma de santuário que celebra a vitória dos gregos sobre os persas nas guerras médicas, e o Teatro de Dionísio, o mais antigo teatro do mundo, onde se apresentavam as peças dos grandes dramaturgos gregos, como Sófocles, Eurípides e Aristófanes. A Acrópole de Atenas sofreu vários danos e destruições ao longo dos séculos, causados por guerras, invasões, terremotos, incêndios e saques. A partir do século XIX, iniciou-se um processo de restauração e preservação do local, que continua até hoje, com o apoio de instituições nacionais e internacionais. A Acrópole de Atenas foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1987, por ser um dos mais importantes e belos monumentos da história da humanidade. A Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé é a maior e mais antiga das 3 pirâmides que se encontram na necrópole de Gizé, no Egito. Ela foi construída por volta de 2560 a.C., durante o reinado do faraó Quéops, da 4ª dinastia egípcia. A pirâmide tinha originalmente 146 metros de altura e 230 metros de base, mas perdeu cerca de 10 metros devido à erosão e ao saque de suas pedras. A pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos de calcário e granito, que pesam entre 2 e 15 toneladas cada. A pirâmide era coberta por uma camada de pedra calcária polida, que refletia a luz do sol e dava à pirâmide um aspecto brilhante. A pirâmide era a estrutura artificial mais alta do mundo até a construção da Torre Eiffel, em 1889. A pirâmide de 4.500 anos é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda está de pé. A pirâmide foi concebida como um túmulo para o faraó Quéops, que acreditava que a pirâmide o ajudaria a ascender ao céu e a se unir aos deuses. Dentro da pirâmide, há 3 câmaras principais: a câmara subterrânea, que fica abaixo do nível do solo e que pode ter sido abandonada ou inacabada; a câmara da rainha, que fica no meio da pirâmide e que pode ter sido usada para guardar objetos funerários; e a câmara do rei, que fica no topo da pirâmide e que contém o sarcófago de granito vermelho do faraó. As câmaras são conectadas por corredores e passagens, que também servem para ventilar e equilibrar a pressão dentro da pirâmide. A entrada da pirâmide fica na face norte, a 17 metros do solo, e é protegida por uma porta de pedra que se abre por um sistema de contrapesos. A pirâmide é um dos sítios arqueológicos mais impressionantes e misteriosos do mundo. Ainda não sabemos exatamente como os egípcios conseguiram construir essa estrutura monumental há tantos milhares de anos, usando apenas ferramentas simples e muita mão de obra. A pirâmide também guarda muitos segredos e enigmas, como o significado de seus alinhamentos astronômicos, a função de suas câmaras e corredores, e a existência de possíveis câmaras ocultas. Em 2015, autoridades egípcias de antiguidades iniciaram um projeto chamado Scan Pyramids, que visa explorar ainda mais as pirâmides usando métodos não invasivos, como termografia infravermelha, simulações 3D e imagens de raios cósmicos. Em 2 de março de 2023, foi anunciado que uma grande descoberta havia sido feita na Grande Pirâmide de Gizé. Exames revelaram um corredor de 9 metros escondido dentro da pirâmide, perto da entrada principal. Os arqueólogos acreditam que esse incrível achado pode nos aproximar da compreensão de como as pirâmides foram construídas, e pode revelar tesouros anteriormente escondidos. Os pesquisadores primeiro encontraram o túnel usando radiografia de muons de raios cósmicos, e em seguida, foram capazes de capturar imagens alimentando um pequeno endoscópio através de uma articulação na pedra. Eles continuarão examinando as áreas ao redor na esperança de encontrar mais pistas sobre o propósito do túnel. Ao longo da história, a arqueologia nos revelou muitos segredos do passado, desde civilizações antigas até artefatos misteriosos. Algumas dessas descobertas mudaram a nossa compreensão da história, da cultura e da ciência. A arqueologia é uma ciência fascinante que nos permite viajar no tempo e explorar o mundo antigo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos. Obrigado por assistir, e até a próxima!